Graça e paz, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, amém? Nós estamos dando sequência a uma série de mensagens desde o ano passado, na primeira epístola de João, cujo tema geral é Cristianismo Puro e Simples. E hoje, seguindo a sequência, nós estaremos lendo o capítulo 3, verso 7 ao verso 10. 1 João, capítulo 3, verso 7 ao verso 10. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Meus queridos, pouco tempo depois de eu ter confessado a minha fé em Jesus, eu entrei numa crise existencial com dúvidas a respeito da minha salvação. Isso se deu porque eu ainda me via cometendo pecados. Então eu procurei uma pessoa mais madura da igreja para tentar esclarecer aquela dúvida e aquela incerteza que eu estava vivendo e que estava perturbando a minha alma. Ela então, ouvindo o meu testemunho, concluiu que eu não era ainda convertido pelo Senhor. Isto me chocou e eu então lhe perguntei qual era o fundamento bíblico que ela estava tendo para fazer tal afirmação. E ela então me levou para esta passagem do capítulo 3, verso 8, que diz que aquele que pratica o pecado procede do diabo. Isso foi para mim impactante e me chocou ainda mais. E passagens como esta é conhecida como passagem de aparente contradição. Trata-se de uma passagem de difícil compreensão. E esta dificuldade ela está muito relacionada com uma aparente contradição com outras passagens bíblicas e também com a nossa própria experiência. Eu não sabia se, naquela altura do tempo da minha vida cristã, se essa passagem estava em contradição com outra passagem bíblica, mas ela estava em contradição com a minha experiência. Porque eu vim de um mundo, eu criei no Senhor por obra do Espírito Santo, e toda a minha vida até ali foi de abandonar o pecado, mas ainda tinha consciência de coisas que eu estava praticando relacionadas com a minha antiga vida. E essa situação, ela me confrontou, porque eu tinha fé em Cristo, no entanto, na minha vida, eu me via cometendo pecados. Na verdade, parece que quanto mais a gente cresce na fé em Cristo e quanto mais experiência nós temos com Ele, mais consciência temos da nossa condição miserável. Condição esta que nos leva a acreditar e a afirmar para nós mesmos o quanto nós dependemos do Senhor. Ao contrário da experiência de alguns que quanto mais cresce na vida cristã, mais afirma a sua independência e a sua autonomia em relação às Escrituras, a verdadeira espiritualidade é aquela que, quanto mais nós crescemos na fé, mais carentes e mais conscientes nós nos tornamos da nossa condição diante do Senhor. Então, diante disso, muitos de nós, de dúvidas como estas, olhando uma passagem chocante como esta, pode estar neste momento vivendo uma crise pessoal, de dúvida, de insegurança em relação à nossa fé. E como já dissemos aqui em outras ocasiões, um dos propósitos da epístola de João aqui é de trazer uma convicção, uma segurança para a igreja no tocante à obra do Senhor Jesus realizada na cruz e também na sua ressurreição, para que ela, confiando nesta obra, resistisse aos falsos ensinos que estavam entrando na igreja naqueles dias. Muitos, olhando para uma passagem como esta, podem optar por pelo menos por 3 opções. A primeira é simplesmente ignorar essa passagem. Eu não lerei essa passagem aqui, ela não tem nada a ver comigo, eu não quero saber dessa passagem na Bíblia. E a gente fica dando saltos na leitura bíblica porque algumas passagens parecem não fazer sentido para nós. No entanto, passagens difíceis como esta
não podem ser ignoradas, porque com o passar do tempo, essas dúvidas começam a minar a nossa confiança na palavra de Deus. Outros têm uma experiência diferente, de simplesmente negar o pecado na sua própria vida. Bom, essa passagem, ela se relaciona comigo, no sentido de que na minha vida não há mais pecado algum. No entanto, esta afirmação ela é enganosa, conforme lemos em 1 João capítulo 1, verso 8, na qual João diz que aquele que diz não ter pecado engana a si mesmo. O que João está tentando dizer e convencer os seus leitores é que todo cristão verdadeiro, ele sofre uma luta com o pecado, de modo que ele não pode, em nenhuma ocasião, afirmar diante de Deus para si mesmo que ele não tem pecado, porque ele tem pecado. A terceira opção seria aquela de presumirmos que a nossa dificuldade com a passagem está relacionada com o modo como nós a interpretamos. Porque a palavra de Deus que aqui está com a intenção de alcançar a minha vida e a sua vida nesta noite, trazendo para cada um de nós a confiança no testemunho bíblico, na obra do Senhor Jesus em nosso lugar, e também para convencer-nos a abandonarmos o caminho pecaminoso e nos dedicarmos ao caminho da justiça, aquele caminho que agrada a Deus pelo exercício da justiça. E é isso que nós veremos aqui nesta passagem, que eu estou dividindo aqui em 3 partes para facilitar o nosso entendimento. O verso 7, nós vemos João trazendo a mensagem de qual justiça comunica ou prova ou testifica a obra de Cristo em nós. Os versos 8 e o verso 9, João parece estar nos mostrando aqui qual é a raiz do pecado e a raiz da justiça, esta que comunica o testemunho de Cristo em nós. E no verso 10, ele está concluindo uma sessão essa que começa mais especificamente no verso 4 do capítulo 3, e ele encerra no verso 9. O verso 10 funciona como uma espécie de conclusão, pela qual ele faz um resumo, um apanhado geral daquilo que ele tinha acabado de ensinar. E já no início, ali no final, do verso 10, quando ele diz sobre o amor ao irmão, ele está já introduzindo aquilo que ele vai desenvolver a partir do capítulo, do verso 11, aqui do capítulo 3, assunto para as nossas próximas exposições. Mas antes, vamos voltar os nossos olhos para aquilo que diz no verso 7, mais uma vez. Aqui João está dizendo o seguinte: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Como eu disse, João aqui está comunicando a justiça que testifica a obra de Cristo em nós. E ele começa dizendo: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Sobre quem João está se referindo aqui? Com certeza, João está aqui advertindo a igreja contra os falsos mestres, que lá no verso 19 diz que eles saíram do meio apostólico ou da influência apostólica, entretanto, não eram do meio apostólico. E a razão é porque se eles fossem de fato do meio apostólico, ou seja, se eles estivessem em acordo com a doutrina apostólica, eles teriam permanecido com os apóstolos no compromisso de comunicar a verdade sobre Cristo. No entanto, estes homens saíram mundo afora, comunicando uma doutrina contrária a Cristo. Contrária a Cristo. E contra estes falsos mestres, aqui João está advertindo a igreja para que se previna, não deixando que eles convencessem a igreja e assim se desviasse por um caminho que não era o caminho que o Senhor estava reservando para aquela igreja. Então, esses falsos mestres estavam tentando enganar a igreja, convencendo de que continuar na prática do pecado em nada poderia comprometer a sua comunhão com Deus. E há muitos crentes ainda hoje que têm este pensamento de que o pecado não faz separação entre nós e o Senhor. Então, vive na prática do pecado porque imediatamente não sofre os danos da sua prática. E aqui o que João está trazendo para a igreja é exatamente o contrário. Sim, traz prejuízos extraordinários, devastadores para a nossa relação com Deus. E o que esses falsos mestres estavam ensinando naqueles dias? Eles eram chamados aqui, contemporaneamente dizendo, como os precursores do gnosticismo. E eles consideravam o pecado um mal necessário, enquanto
outros estavam ensinando que o pecado não existia, que era apenas resultado da imaginação das pessoas. Essa história de pecado, isso é coisa de religioso. Aliás, fora da religião, né? Eu andei pelo mundo por um tempo, e a gente vive numa completa ignorância em relação à verdade de Deus. Por isso que a gente peca, e peca com convicção e ainda ostentando o nosso pecado, porque nós não acreditamos no pecado. E os falsos mestres, embora tenham saído da influência dos apóstolos, eles estavam tentando convencer a igreja de que o pecado era só coisa da imaginação, coisa que a igreja inventou para controlar as pessoas. Com esses falsos ensinos, João ensinou que os crentes deveriam praticar a justiça. Por isso, a segunda parte do verso 7, ele diz: não deixem ninguém ensinar ou enganar vocês do contrário. A verdade é, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, ou seja, Cristo, é justo. Foi isso que em 1 João capítulo 2, verso 1, João disse, que ele é o advogado que intercede por nós junto ao Pai, e ele é justo. E já no verso 6, seguindo a passagem, saindo do verso 1, indo para o verso 6 do capítulo 2, ele diz que nós devemos andar como ele andou. E aqui João está mais uma vez afirmando para a igreja a necessidade de resistirem ao falso ensino e praticarem a justiça, andando como Cristo andou, na reta justiça do Senhor. Praticar a justiça aqui é mais do que praticar um ato de justiça. Trata-se de uma retidão moral que deriva da integridade e unidade com Cristo. Por isso João relaciona a prática da justiça com o modelo de Cristo. É observando o testemunho de Cristo, a sua reputação diante dos homens, que nós devemos, então, nestes mesmos moldes, nesta mesma direção, andar, tomar decisões e proceder nas nossas relações. A justiça aqui, portanto, é um sinal da nossa filiação divina. Olha o que diz o capítulo 2, verso 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, a prática da justiça aqui, segundo o ensino do apóstolo João, é um sinal da nossa filiação divina. Nós praticamos a justiça e andamos em conformidade com a palavra de Deus, porque nós fomos regenerados, porque a nossa natureza foi transformada. E é impossível, nesta nova condição, andarmos relacionados com a consciência do pecado em paz, como se nada tivesse sido realizado na nossa vida. A justiça, portanto, também é um testemunho externo e público de que a nossa natureza já não mais é obstinada e interessada a pecar. Pelo contrário, é insistente a não pecar, seguindo os mesmos passos de Cristo, como eu já disse aqui. No verso 8 e verso 9, vemos agora João entrando um pouco mais a fundo do que ele acabou de declarar no verso 7, ao revelar para nós aqui a raiz do pecado e a raiz da justiça. Primeiramente, sobre a raiz do pecado, no verso 8 ele diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo. O pecado é sempre um comportamento contrário às leis de Deus, assim como nós identificamos um caráter do diabo. Esta é a raiz do pecado, o caráter do mal, o caráter da rebelião, o caráter da desobediência diante do Senhor. João está descrevendo pessoas que não apenas abraçaram intencionalmente algum tipo de estilo de vida pecaminoso, mas que também insistiam que não estavam pecando. É aquela experiência de alguém que está pecando, e você adverte que ele está pecando, que você demonstra na Escritura que ele está pecando, e ele nega estar pecando e insiste na prática do pecado. Crentes também pecam, por isso devem lutar contra o pecado. Essa era uma dúvida que eu tinha e que não foi esclarecida no primeiro momento que eu busquei resposta, porque eu não conseguia compreender como uma pessoa que fora convertida, que agora tem uma fé em Cristo Jesus, que tem um desejo de andar nos caminhos do Senhor, pode ainda cometer pecados. Parece que essas duas coisas não combinam, mas na realidade, a obra que Cristo começou em nós está em desenvolvimento
e há de ser completada. Enquanto eu pensava que a salvação, ela convertia não apenas o destino eterno, ela convertia também a minha aparência. Eu tinha uma aparência, segundo os parâmetros antigos, na igreja na qual eu participava, eu tinha a aparência de um pecador. Tinha um linguajar muito cheio de gírias e tinha um temperamento muito forte. Dificilmente eu conseguia me conter quando eu era provocado. Eu reagia com agressividade e machucava pessoas. E isso era um pecado que eu reconhecia na minha vida, mas eu não conseguia ainda me controlar. Quando era provocado, eu agredia, eu ofendia pessoas. E isso me incomodava. E de fato, com o passar do tempo, lendo as Escrituras, sendo discipulado, sofrendo pressões, passando por privações, passando por muitas confrontações, vamos compreendendo que, embora tenhamos uma fé verdadeira para com Deus, nós ainda pecamos. E esse testemunho é encontrado facilmente nas Escrituras, nos autores bíblicos. O primeiro que eu quero descrever aqui é do apóstolo Paulo, no capítulo 7, tanto no verso 15 como no verso 20, ele diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. No verso 20 ele diz: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo está dizendo: eu não quero cometer o pecado, mas o pecado me impulsiona a andar por um caminho contrário. Essa era a luta que ele tinha dentro de si, na sua alma. O apóstolo Tiago, no capítulo 3, verso 2, ele disse aos crentes da dispersão: porque todos tropeçamos em muitas coisas. E o próprio João, no capítulo 1, verso 8, disse: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. No verso 10 do capítulo 1, ele diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Por que razão Cristo veio ao mundo? Para destruir as obras do diabo, para nos redimir dos nossos pecados. Ora, se eu admito não ter pecado, eu estou negando a Cristo. Eu estou negando que ele tenha vindo, ou pelo menos que a sua vinda e o seu sacrifício na cruz tenha tido algum benefício, tenha tido algum efeito. Por isso nós fazemos o testemunho de Cristo mentiroso ao negar que nós temos pecado. Então nós temos que admitir o verdadeiro diagnóstico da nossa vida diante do Senhor. Todos nós estamos corrompidos pelo pecado. E se nós não admitirmos esta condição e continuarmos insistindo em negar esta condição, nós estaremos privados de vivermos a graça de Deus. Porque é justamente pela consciência desesperadora de uma alma corrompida pelo pecado que nós olhamos para o Senhor Jesus como o único que pode nos redimir, o único que pode nos salvar, o único que pode nos dar certezas diante das inseguranças e das tentações que nos cercam. É diante desta consciência pecaminosa que ainda perturba nossa alma que olhamos para Deus como sendo o nosso alto refúgio, aquele que pode enxugar as nossas lágrimas e trazer paz ao nosso coração. Eu quero fazer 3 observações aqui, observando a passagem aqui do verso 8. Primeiro, nós vemos João repetindo 3 vezes no capítulo 3, aquele que pratica o pecado. Olha o que diz o verso 4, todo aquele que pratica o pecado. Depois no verso 8 nós vemos, aquele que pratica o pecado. E no verso 9 ele diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Por que João está repetindo isso para a igreja? Enfatizando isso para a igreja? Porque a igreja estava sofrendo uma influência herética, de que ela não tinha nenhum tipo de pecado. E João está dizendo, vocês têm pecado e vocês precisam deixar a prática do pecado. Vocês precisam abandonar esse estilo de vida que nega a suficiência da obra sacrificial de Cristo a vosso favor. Se eu perder a paciência com uma pessoa, isso é ruim, isso é muito ruim. Mas se eu praticar a raiva pecaminosa contra ela, aquela mesma raiva, aquela ira descontrolada, que o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, verso 26, adverte a igreja de Efésios, para que não deixe o sol se pôr sobre ela,
Se eu irar contra o meu irmão e planejar me vingar dele e destruir a sua reputação nos bastidores, isto é perverso, isso é maligno, isto é reprovável. Uma coisa é eu mirar, outra coisa é eu planejar, com base nessa ira, atacar o meu irmão e destruir a sua reputação, fazendo o mal contra ele. Isto é totalmente reprovável. João está descrevendo o comportamento pecaminoso aqui dos falsos mestres, que estavam pregando contra Cristo e tentando perverter os fundamentos da igreja intencionalmente. Eles estavam conscientes do erro, porque eles tinham conhecido a verdade, e agora estavam agindo intencionalmente para depreciar a autoridade dos apóstolos e também corromper o fundamento doutrinário da igreja. Segunda observação que eu gostaria de fazer sobre esta intenção de João de convencer a igreja de que ela está cometendo pecados e de que ela precisa abandoná-lo para praticar a justiça, é que João qualificou o pecado como uma transgressão da lei. Nós vimos isso no verso 4 aqui do capítulo 3. Ele diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A ilegalidade é um termo mais forte do que o pecado. Significa a rejeição da ética bíblica. A lei de Deus, ela é perfeita, diz o salmista, e restaura a alma. Por que a lei de Deus é perfeita? Porque a lei de Deus reflete o caráter moral e santo dele. Não há nenhum problema com a lei. O problema está em nós que não alcançamos as exigências da lei. Por isso necessitamos de um mediador. E a palavra de Deus exige de nós uma reputação moral altíssima. Altíssima. E que só é possível viver na direção dessa ética, confiando na expiação de Jesus Cristo, confiando na expiação do Senhor Jesus. Se eu perder a paciência com uma pessoa e reconhecer que isto é errado, é uma coisa boa. Mas se eu insistir que agindo assim é justificável, isso é ilegal. Isso é ilegal. Então, João não está tratando aqui simplesmente de uma reação trivial entre relacionamentos e na presença de Deus. Ele está tratando desta capacidade de compreender a natureza do pecado e se pautar dessa natureza, se pautar dos propósitos do pecado para intencionalmente corromper aquilo que Deus considera sagrado. Terceira observação que eu quero fazer aqui é que João afirma que quem tem consciência do pecado e insiste em permanecer na prática do pecado procede do diabo. Essa é uma afirmação dura e que pode nos chocar em certa medida, mas é exatamente isso que o João está dizendo aqui. João está dizendo aqui no verso 8. Por isso, descreveu tal pessoa, no verso 10, como filho do diabo. Isso nos faz lembrar daquilo que Jesus ensinou em Mateus capítulo 16, quando um irmão peca contra mim, eu vou até ele e tento convencê-lo do seu pecado para que se arrependa. Mas ele se nega a me ouvir. Então eu levo comigo 2 ou mais testemunhas e na tentativa de convencer aquele irmão a se arrepender do seu mau caminho, dizendo: olha, você está cometendo esse pecado, se arrependa dele. Volte-se para o Senhor, corrija o seu procedimento. Mas ele se nega a ouvir e insiste em continuar no pecado. Segundo a instrução de Jesus, neste caso você deve levar o caso à igreja, que no nosso contexto é representada pelo conselho. Você leva o caso para o conselho. A primeira medida do conselho não é punitiva, ela é redentora. O esforço do conselho é de tentar convencer o irmão, pela Escritura, a reconhecer o pecado e se arrepender dele. Mas disse Jesus que se ele recusa ouvir também a igreja, deve ser considerado publicano e pecador. Ou seja, ele não tem a natureza divina, não faz parte do corpo de Cristo. Porque só uma pessoa que não tem a natureza divina, que não tem a filiação em Deus, que não fora regenerada pelo Espírito de Deus, pode insistir tanto na prática do pecado. E João aqui claramente declara que aquele, como ele diz no início do verso 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Desde que o diabo se rebelou contra Deus,
assumiu para si viver na ilegalidade e ainda tentou justificar a desobediência por supostos benefícios que ofereceria. Ele disse para Eva: olha, pode comer do fruto, não tem problema algum. A questão é que Deus está privando você de comer desse fruto, porque Ele sabe que se você comer desse fruto, você será igual a Ele. Então, o que Satanás estava ali tentando convencer Eva? A desobedecer, e que a desobediência é um mal necessário. Exatamente como esses pré-gnosticistas estavam tentando convencer muitos crentes nos dias de João. O pecado é um mal necessário. E ao invés de você ter repulsa contra ele, de você reprová-lo, de você agir com resistência a qualquer tipo de entendimento que favoreça a prática do pecado, você aqui é convencido a continuar no erro. João está descrevendo aqueles que estão imitando o diabo, pois afirmam ter comunhão com Deus, mas insistem em andar nas trevas. Por isso João disse, no capítulo 1, verso 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porque muitos crentes já estavam convencidos que poderiam continuar na prática do pecado e ainda assim se sentirem na comunhão com Deus. E todos nós sabemos pela Escritura que isso não é verdade. O pecado, de fato, nos afasta da comunhão com o Senhor, enfraquece a nossa fé. E é por isso que quanto mais distantes nos tornamos de Deus, mais enfraquecidos nos tornamos diante das tentações. Contudo, quanto mais próximos nos tornamos pela comunhão do nosso Senhor, mais resistentes, mais resolutos somos diante das tentações. Em Efésios capítulo 2, verso 1 a 3, Paulo deixou claro que os não salvos pecam constantemente porque vivem na carne e para o diabo, mas o cristão tem uma nova natureza interior e não é mais escravo de Satanás. Não há mais nenhuma condenação sobre o povo de Deus. Nós, de fato, fomos libertos para vivermos em novidade de vida e não mais como outrora, segundo o curso deste mundo. João dá várias razões pelas quais Cristo se manifestou. Ele diz no capítulo 1, verso 2 a 3, que Cristo se manifestou para revelar o Pai e nos capacitar a ter comunhão com Ele. No capítulo 3, verso 4 e 5, ele disse que Jesus se manifestou, verso 5, sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Ele se manifestou para tirar os pecados, assim como João disse quando o viu aproximar do rio Jordão. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi para esse fim que Cristo se manifestou. João diz também no capítulo 4, verso 9, que Jesus se manifestou para revelar o amor e a vida de Deus em nós. Ele revelou o seu amor no sacrifício de Cristo e pelo sacrifício de Cristo, Ele nos deu a garantia da vida eterna. Mas há um outro propósito pelo qual Cristo se manifestou, que João declara aqui no verso 8. Disse João que Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Foi para este fim que Ele veio. Ele veio para, como um cordeiro humilde, de boca cerrada, derramar o seu sangue na cruz, para que os nossos pecados, os efeitos eternos dos nossos pecados fossem cancelados. E foi ali na cruz que Ele despojou principados e potestades, e os expôs à vergonha, ao vexame, cancelando todo escrito de dívida que era contra nós, o qual constava de ordenanças e nos era prejudicial, diz o apóstolo Paulo no capítulo 2 de Colossenses. Ele veio para destruir as obras do diabo e declarar a nossa vitória sobre a morte eterna. Ele veio para nos trazer libertação. O fato de que o pecado resultou no sofrimento e morte de Cristo deve ser razão suficiente para que todo cristão odeie o pecado e fuja dele, não se conforme com ele e não ande por caminhos pecaminosos, na confiança de que estão na comunhão com o Senhor, enveredando cada vez mais para uma decadência espiritual, envergonhando o nome do Senhor. Todo cristão peca, mas nenhum verdadeiro cristão desafiará deliberada e repetidamente a palavra de Deus e o desobedecerá. Crentes verdadeiros são tomados
por uma consciência nova. Por isso, João diz aqui no verso 6 do capítulo 3, que todo aquele que permanece nele não vive pecando, ou seja, ele não vive insistindo num caminho que desagrada o Senhor. Ele mostra aqui qual é a raiz do pecado, mas ele mostra também no verso 9 a raiz da justiça. No verso 9 nós lemos o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus, veja qual é a raiz, Deus é quem produz em nós a justiça, não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Esta é a razão porque crentes verdadeiros, embora sofram com a prática do pecado nas suas vidas, não se conforma, luta contra o pecado, resiste qualquer tipo de palavra que o convence a enveredar por um caminho que não é o caminho do Senhor, porque ele tem uma nova natureza, ele tem uma nova disposição dada pelo Espírito de Deus. João não está dizendo que o verdadeiro cristão não pode pecar, pelo contrário, ele peca, a gente sabe disso. Está dizendo que não se sente em paz no pecado, porque o Espírito Santo está nele, pois o que permanece nele é a divina semente. Sua semente refere-se ao Espírito Santo, que o regenera a sua natureza pela fé em Jesus Cristo. Suas disposições são transformadas, e ele perde o interesse por aquilo que desagrada a Deus, no momento que o Espírito Santo passa a habitar nele. Ele tem uma nova disposição, e um dos propósitos dessa habitação do Espírito em nós é de nos tornar santos, é de nos tornar semelhantes a Cristo. Uma das maneiras pelas quais o Espírito Santo faz isso é transmitindo um desconforto interno contra o pecado. Me permita contar um breve testemunho aqui da época que eu não estava nos caminhos do Senhor, apenas para ilustrar essa verdade que eu estou afirmando aqui. Quando eu não estava nos caminhos do Senhor, fazia parte de uma gangue no Jardim Guanabara, nós combinamos de irmos para a pecuária, e fomos, e lá pulamos o muro, e assim que nós pulamos o muro, nós saímos correndo porque os seguranças já estavam atrás de nós. Nos encontramos lá dentro em um certo ponto, participamos da festa agropecuária ali, e depois de madrugada resolvemos voltar para o nosso bairro, para o nosso setor. Já embebecidos, bebemos, já estávamos sob efeito do álcool, e aí fizemos muito algazarra dentro do ônibus e descemos lá no Jardim Guanabara de madrugada e começamos a apedrejar o ônibus, quebrando os vidros e tudo mais. Naquele momento surgiu um carro da polícia numa rua bem próxima, e quando os policiais viram o que estava acontecendo, eles entraram na contramão, acenderam a sirene, só ouviu o barulho, e então entrou na contramão e veio na nossa direção e começamos a correr. Eu me lembro que, como se fosse hoje, eu acho que nunca corri tanto na minha vida, porque eu pensei, nossa, será que hoje eu vou ser preso, E corri muito para não ser pego pela polícia. E naquele momento que eu estava correndo, uma inquietação interna muito forte passou a ocupar o meu coração, como que dizendo na minha consciência: olha onde você está, saia desse caminho. Hoje eu tenho consciência, antes não, de que era o Espírito Santo me chamando ao arrependimento, porque eu fui criado pela minha mãe numa educação cristã, e eu estava ali desonrando o ensino que eu recebi, e principalmente desonrando o meu Criador, e o Espírito, hoje eu tenho essa consciência, estava me chamando ao arrependimento, para sair daquela vida. Uma das maneiras pelas quais ele faz é exatamente isso, trazendo uma inquietação no nosso coração. Ele sensibiliza a consciência para que ela opere adequadamente como um sistema de alerta contra o pecado. Nós sabemos muitas vezes quando estamos pecando, mesmo quando nós estamos lendo a Bíblia, porque o Espírito, pela palavra, nos alerta a nossa consciência de que precisamos corrigir a nossa vida, de que precisamos corrigir os nossos hábitos, de que precisamos corrigir a maneira como nós tratamos o nosso casamento, os nossos filhos, a comunhão dos santos e as nossas obrigações na sociedade civil. Estamos sujeitos a pecar e pecamos, mas não nos conformamos com o pecado, até que mudamos o curso das nossas decisões e atos. Aí quando nós então temos paz. Enquanto vivemos em pecado, vivemos numa consciência perturbada,
não desfrutamos de paz, mas quando nós nos arrependemos, confessamos o nosso pecado, somos perdoados por Deus, então nós desfrutamos de uma paz interna. Onde havia inquietação e perturbação, agora há paz, a paz que vem de Deus. Esta é uma das maneiras pelas quais sabemos que nascemos de Deus, que somos filhos do Senhor. Essa é a convicção de que nós de fato somos salvos, porque nós não temos mais uma relação amistosa com o pecado. Nós nos envergonhamos do nosso pecado, das nossas condutas que envergonham o nome do Senhor e machucam os nossos irmãos. A semente de Deus em nós clama por meio da nossa consciência para que deixemos o pecado e nos preservemos na comunhão com Deus. Não há lugar melhor para estarmos do que na presença do Senhor e na comunhão com Ele. Não há presença e não há lugar melhor para estarmos do que este lugar, onde podemos ter comunhão uns com os outros, olhar um para o outro como os nossos irmãos. Fomos criados em experiências, em locais e por famílias tão diferentes, e em épocas tão diferentes, mas quem está do seu lado é o seu irmão e a sua irmã, todos regenerados pelo Espírito de Deus, para vivermos em comunhão por toda a eternidade, na doce presença do Senhor. Não há lugar melhor do que estarmos em comunhão com Deus e com a sua igreja. E quando estamos em pecado, esta comunhão é afetada. E nós sabemos, por esse alerta do Espírito na nossa consciência, de que as coisas na nossa vida não estão boas e que precisam ser corrigidas. João conclui no verso 10, fazendo agora um apanhado geral de tudo que ele ensinou até aqui, particularmente do verso 4 até o verso 9, dizendo: nisto, veja, ele está aqui refletindo o que ele disse antes, são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, mas nem aquele que não ama a seu irmão. Ele já tinha transmitido a ideia sobre o Filho de Deus. No capítulo 3, verso 1, ele diz que o Filho de Deus é aquele que o amor de Deus foi revelado a seu favor. No verso 9, ele diz que o Filho de Deus é aquele que nasceu de Deus, ele tem uma nova natureza. E também transmitiu a ideia aqui do que é o filho do diabo, é aquele que pratica o pecado de modo persistente e intencional e não se arrepende dele. Mas aqui no verso 10, ele deixa claro e enfatiza o que nos diferencia: a prática da justiça e o amor ao irmão. Ambos são essenciais, tanto a justiça como também o amor, porque a justiça sem amor torna a pessoa um mero fariseu religioso, e o amor sem justiça torna a pessoa um parceiro do mal. O verdadeiro amor é a maior justiça, e a verdadeira justiça é o maior amor. O amor e a justiça são cada um mais perfeitamente demonstrados na natureza de Jesus. Ele era justo e totalmente amoroso, de modo que, nascidos pela obra de Cristo, agora herdamos os benefícios da sua obra e passamos a ser transformados por obra do Espírito Santo à semelhança do Filho de Deus. João estabeleceu aqui o princípio de que a nossa filiação espiritual determina nossa natureza e determina os nossos atos em conformidade com os de Cristo. Por isso ele diz no verso 7, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Essa é a direção que João dá à igreja, para que abandone o falso ensino, aquele que estimula uma vida de pecado, de omissão em relação ao pecado, e pratique a justiça como filhos de Deus. Eu quero terminar trazendo aqui breves considerações sobre tudo que nós ouvimos até aqui. Em primeiro lugar, no capítulo 2, versos 1 e 2, João exortou os crentes para que não pecassem. Ele foi categórico: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecares, e ele lembra então que nesta possibilidade, os crentes poderiam confiar no advogado que está junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que é a propiciação dos nossos pecados. O propiciatório era a tampa que havia sobre a Arca da Aliança, e o que havia dentro da Arca da Aliança apontava para a retidão moral de Deus, mas também apontava e denunciava o nosso pecado. Por isso o sacerdote imolava o cordeiro do lado de fora do templo,
o sacrificava, colocava o sangue sobre uma bacia e aspergia o sangue sobre a tampa do propiciatório, porque somente pelo sangue de Jesus os nossos pecados podem ser perdoados. Somente por Jesus Cristo a nossa culpa pode ser removida. Somente pelo sangue de Jesus nós podemos ser salvos e termos a certeza dessa salvação, porque Jesus é a propiciação dos nossos pecados. Aqui aprendemos que nenhum cristão está livre do pecado, mas todo cristão está completamente perdoado. Nós pecamos, mas nós temos perdão da parte de Deus. Portanto, se você tem consciência de que está vivendo em pecado, ouça o apelo da palavra de Deus nessa noite, se arrependa dos seus pecados e volte-se para Deus. Não tenha vergonha de confessar os seus pecados. Seja destemido para se apresentar diante do Senhor, diante do seu irmão e reparar o que precisa ser reparado, pois a palavra de Deus nos recomenda que pratiquemos a justiça. E praticando a justiça, damos testemunho de Cristo em nós. Não se conforme com o pecado, não brinque com o pecado. O pecado é a maior desgraça que a humanidade já conheceu. O pecado nos afastou da comunhão com o Senhor. O pecado continua destruindo casais, continua destruindo a relação de pais e filhos com seus pais. O pecado continua destruindo igrejas, dividindo irmãos. O pecado continua trazendo males para essa sociedade, na qual está sendo cada vez mais difícil viver nela. O pecado não traz nada de bom. O pecado só traz destruição para a nossa vida pessoal, para a nossa casa e para a sociedade. E se você nesta noite tem consciência da sua condição diante do Senhor e percebe o quanto necessita de perdão da parte de Deus, confie no Senhor Jesus Cristo, confesse os seus pecados, pois há perdão para você. Deus muito te amou através de Jesus, e Ele quer converter os seus maus caminhos e te fazer experimentar da sua doce presença como nunca você experimentou antes. Que Deus nos dê essa consciência de dependência e de humildade diante do Senhor para lutarmos contra o pecado, movidos e encorajados por aquilo que o Senhor Jesus, nosso advogado, nosso mediador, fez por nós naquela cruz. Vamos orar.